Elegia, que nada se compare ao incomparável, por ser da folha a razão da árvore. O que existe sem o outro existe ao meio, meio feito, meio desfeito. Nada se iguala ao mito, lembrado por toda a eternidade, reverberando a paisagem íntima e perfumada, qual sândalo em véspera de rito. Sejam feitas as coisas mais queridas, deixadas das outras ao acaso, para que, quando passe o tempo, reste apenas o que não foi visto. Guarda-me em teu olho, em tua boca, a surpresa de se sentir onde não mais estás presente, apenas a lembrança que perdura. Maria do Carmo Ferreira. Inclusive, estava querendo fazer uma nova carteira de identidade dela. Aí eu procurei a certidão dela, aí eu fiz lá no cartório Cataguases, ele me mandou uma certidão. Aí eu liguei para ela e falei, vem cá, mas o nome que está aqui é Maria do Carmo. O nome dela é Maria do Carmo Ferreira, mas aqui no registro é Maria do Carmo. Mas como Maria? Não, é que antigamente só se punha o nome. A voz que você ouviu no começo desse episódio é da Maria do Carmo Ferreira, lendo seu poema Elegia, um arquivo inédito até aqui. Se você é leitor de poesia, o nome da Maria do Carmo talvez já tenha pipocado em alguma conversa recente por aí. Maria do Carmo Ferreira é um nome que circula na internet há algumas décadas. E mesmo acompanhando a poesia brasileira, eu só soube da existência dela bem recentemente. Essa poeta mineira passou 50 anos escrevendo, até que decidiu sumir do mapa e se definir como uma ex-poeta. Apesar de diversos poemas em plataformas como revistas e sites, até 2024, ela nunca tinha publicado um único livro. E então, de forma tão repentina como sua reclusão 15 anos antes, ela chegou com tudo nas livrarias. A editora Martelo publicou uma antologia em 3 volumes, com organização da Silvana Guimarães e do Fabrício Marques. Os títulos são Cave Carmen, Coram Populo e Quantum Satis. A poesia da Maria do Carmo Ferreira, Carminha para amigos e familiares, vem surpreendendo leitores e crítica. Ela ganhou o prêmio da Academia Mineira de Letras, foi finalista do Jabuti e é finalista do Oceanos. Quem vai te contar essa história é Rita Palmeira, apresentadora do Livros no Centro. Eu sou Wagner Raimundo, livreiro da Megafauna. E eu sou a Flávia Santos, livreira coordenadora da Megafauna. Este é o 8º episódio da 3ª temporada do Livros no Centro, o podcast da livraria Megafauna e da Associação Livros no Centro. A cada edição, a gente te conta uma história diferente de leitores, escritores e dos livros que fazem parte da vida deles. Ela deve ter regularizado isso depois, porque a identidade dela, o CPF dela é Maria do Carmo Ferreira. Então eu vou ter que pedir novamente para eles regularizarem e emitirem uma nova certidão de nascimento. Quer dizer que não tem o Ferreira na certidão de nascimento? Eu não sei como que a minha tia botou Ferreira no nome. Está no nome, está na Receita Federal, está em tudo. Só não está no cartório. Gente, no cartório está Maria do Carmo. Maria do Carmo. Isso que é ser uma pessoa singular, né? Maria do Carmo. Você vai entender mais pra frente nesse episódio, mas é bastante emblemático que a Maria do Carmo Ferreira, justo ela, tenha tido o sobrenome suprimido desde a certidão de nascimento. Quem me contou essa história foi o Rogério Ferreira Cardoso, sobrinho da poeta. Ele tem 68 anos e é engenheiro metalurgista aposentado. Nascido e criado no Rio de Janeiro, onde vive, o Rogério é filho da também poeta Celina Ferreira. E é o responsável pelo espólio da tia, que não teve filhos e hoje está acamada. A Maria do Carmo nasceu no dia 21 de dezembro de 1938, na zona da Mata Mineira, na cidade de Cataguases, a 300 quilômetros de Belo Horizonte. É a caçula de 9 irmãos. Hoje, às vésperas de completar 87 anos, ela vive num hospital de longa temporada na Ilha do Governador, região da Zona Norte do Rio de Janeiro. Sou afilhado de batismo da minha tia Carminha. É uma relação de muito carinho, sabe?
a irmã caçula da minha mãe. É uma relação de muito amor. Eu sempre fui apaixonado pela minha tia. A minha tia, ela é uma pessoa intelectualizada. Então, a conversa com ela é uma conversa agradável. Apesar de hoje ela, às vezes, ter algumas ausências. A primeira aparição pública da Maria do Carmo foi em dezembro de 1966, na revista Invenção. A revista foi criada pelo grupo Noigandres, composto por Augusto Haroldo de Campos e Décio Pinhatari. Os três, a partir do concretismo europeu, haviam instaurado a poesia concreta no Brasil em meados dos anos 50. A Invenção circulou entre 62 e 67, e só 2 mulheres tiveram seus poemas publicados na revista. A primeira foi a japonesa Fukiko Kobayashi, na edição número 3 de 1963. E a segunda e última foi a Maria do Carmo, com o poema Meretrilho. Michela lumia, prostibuluta, glândula mula jereba glútea, clorifurbana, cloacloranta, marafanchona, pluralitanta, bagacha murcha, chupeta chula, exus mandinga, findingafusa, ego ervoeira, clepsuicidra, perônia ômia, biscavobisca, mosca menisca, meninge púbia, vagipenísola, clitoris puta. Depois dessa publicação, os poemas dela começaram a circular mais. Uns tantos saíram no suplemento literário de Minas Gerais, inclusive na capa. Fundado em 1966 pelo escritor e jornalista Murilo Rubião, o suplemento continua em atividade até hoje. Décadas depois, alguns de seus poemas apareceriam também em listas de e-mails voltadas para a poesia. Olha, no tempo que eu conheci a Carminha, não existiam redes sociais. Existiam listas de poesia onde um monte de gente escrevia poesia, mostrava, ouvia palpites. Ela entrou numa dessas listas e me chamou muita atenção porque ela tinha uma linguagem poética firme, muito forte. A inteligência também, a rapidez com que ela dava respostas a algumas questões nessas listas, me chamaram a atenção. Mas eu não tive coragem de conversar com ela, porque, na verdade, quando eu comecei a ler os poemas que ela publicava, eu sentia mais ou menos aquele arrepio que a gente sente. No meu caso, quando eu leio Drummond, quando eu leio Bandeira, então eu tinha medo até de falar com ela. Ela me procurou. Ela me procurou para dar palpite num poema meu. Ela a escreveu para o meu e-mail e aí nós começamos uma amizade. Essa que você escutou agora é a poeta e escritora Silvana Guimarães. Ela nasceu e vive até hoje em Belo Horizonte. Ela edita Germina, revista de literatura e arte. E antes disso, editou também outras revistas e sites. Entre eles, o Escritores Suicidas, que em 2009 gerou o livro Dedo de Moça, Antologia das Escritoras Suicidas, publicado pela editora Terracota. Diversos nomes hoje conhecidos da literatura e da poesia colaboraram com esse site editado pela Silvana. Andréa Del Fuego, Nina Risi, Acionara Souza, Carola Saavedra, Cida Pedrosa, Virna Teixeira, Aline Bey, Lucy Colim e também a Bruna Beber, nossa roteirista. A Maria do Carmo também já foi publicada pela Germina em 2 seletas online, uma com 15 e outra com 14 poemas. Ela e a Silvana se conheceram em 98 através desse tal mailing de poesia e mantiveram contato frequente até 2009, quando a Maria do Carmo desapareceu. E ela mandava poemas por essa lista até o dia que parou. Parou tudo. Ela parou de conversar, parou de mandar e-mail. Eu senti a falta dela, liguei para a casa dela, ela não atendeu. Eu liguei para uma vizinha do prédio. E a vizinha me falou que ela estava lá, que eu insistisse. Eu liguei a primeira vez, acho que foi em 2010. Liguei a primeira vez, ela assustou.
Mas o que você quer falar comigo? Falei, tá sumida, eu tô sentindo falta de você, da sua poesia. Ela falou, eu não tenho nada de poesia mais. Eu não escrevo, eu sou uma ex-poeta, eu não quero falar desse assunto. Falei, mas como? Comecei a discutir, virou um bate-boca, ela desligou na minha cara, coisa que ela faria por longos anos. A relação entre Silvana e Maria do Carmo seguiu entre telefonemas, conversas de horas a fio e muita bateção de telefone na cara por parte da Carminha. Quem também manteve uma amizade por telefone com a Maria do Carmo foi o poeta mineiro Fabrício Marques. Ele havia conhecido a obra da poeta no começo dos anos 80, quando era adolescente, lendo o Suplemento Literário de Minas Gerais. Ele não consegue precisar o ano que leu a Carminha pela primeira vez, mas foi algo entre 81 e 83. Seguiu sendo leitor do suplemento até que, em 99, já jornalista e trabalhando no suplemento, resolveu procurar a Maria do Carmo para entrevistá-la. E aí eu liguei para ela atendeu, eu falei, então ela existe mesmo, né? E comecei a conversar com ela, assim, e a Maria do Carmo, ela é muito, assim, prolixa, verborrágica, porque eu imagino, assim, ela é muito solitária, então quando eu apareci, ela falou, o que é esse maluco aí que está me procurando, né? Ninguém me conhece e tal. Então a gente ficou instantaneamente, assim, ficamos amigos, né? Assim, eu era um admirador, um fã, e ela era alguém querendo falar, e eu gosto de escutar. E aí, né, a gente conversou muito, às vezes eu ligava, ficava-se 2, 3 horas, conversando com ela no telefone. Com o advento da internet, isso foi uma mão na roda para a Carminha, porque ela mantinha o anonimato, ela não precisava conviver com as pessoas. Então, a Silvana conviveu com ela nessa época, e ela muito ativa na internet, ela participava de grupos, aí ela brigava, sabe? Até que, em 2017, numa das ligações com a Silvana, a Carminha fez um apelo. Tudo que havia publicado na internet desde o final da década de 90 havia desaparecido. Ela falou, você sabia que eu não tenho um arquivo de poema meu? Eu não tenho mais nada. Eu falei, mas eu tenho tudo. Então manda para mim. Falei, mas você disse que não queria falar de poesia. Não, eu só quero ver esses arquivos. Então eu botei tudo no Word, conferi direitinho e mandei. Inclusive traduções dela, né? Que ela é uma excelente tradutora. Maria do Carmo se formou em letras pela Universidade Federal de Minas Gerais. Foi secretária executiva da McCann Erickson, dizem que por indicação do Décio Pinhatari, e trabalhou ao longo de 30 anos como funcionária da Rádio MEC, uma rádio pública no Rio de Janeiro. Lá, ela foi criadora, produtora e roteirista de inúmeros programas litero-musicais. O conhecimento aprofundado da língua inglesa se deve também ao fato de que a Maria do Carmo morou 2 anos nos Estados Unidos. Fez mestrado em literatura comparada na Universidade de Illinois, onde chegou a lecionar. Em seguida, morou 2 anos e alguns meses na Europa, primeiro na Ilha da Sardenha com sua companheira da época, em seguida na França e na Inglaterra. De 69 a 73, viveu fora do Brasil. Dos textos que a Maria do Carmo traduziu e publicou virtualmente, a gente destaca a Seleta da poeta americana Emily Dickinson, publicada no site Popbox, do Elson Frois. O Elson reuniu boa parte da poesia contemporânea e moderna em 3 sites: o Popbox, o Kamikaze, sobre Leminski, e o Sonetário Brasileiro. Todos ainda ativos. A Maria do Carmo está lá, mas assina MC Ferreira, em minúsculas, M.C. Ferreira. Então, assim, dava para fazer até um livrinho, sabe? Uma plaquete com essas traduções, ia ficar bonito. E a tradução dela, aí você vê a poeta que é a Maria do Carmo, porque são traduções muito inventivas, sabe? Você pega, a gente tem aqui no Brasil hoje várias traduções, né? Vários tradutores da Emily Dickinson. Então você coloca eles lado a lado e vê a da Carminha, você vê que é uma coisa muito fora da caixinha, sabe? Muito fora da curva, assim. É uma tradução muito diferente. E é um pouco, dialoga muito com a poesia dela mesmo, sabe? A tradução que ela faz da Emily Dickinson tem muito a ver com a própria poesia da Carminha. Não dá para ser feliz com tanta gente morta.
Não dá para abrir a porta a um palmo do nariz. De pés juntos, viver, dever, batendo as botas. Bancar-se a moura torta por um tris meretriz. Furar balões a gás, flanar sem oxigênio, sem gravidade e se não caindo em si, labás. Através marcha, rancho, rango, ragu, prender-se a uma babel de sons, ham and eggs and Oscars. Sentar-se horas a fio numa cadeira elétrica, fumando entre avantésmas o cachimbo da paz. Sem complexo de Édipo, ora com Nadia Electra. Gozar licença-prêmio uma vez em 20 anos, sem ter por que partir, sem ter por que ficar, sem saber quem é quem à luz dos desenganos. Honeymoon de anos-luz em trânsito handicap. Ao vencedor, batata, plantar-se em fila dupla. Contos de reis carunchos a pesar sopesar. Bursite de valor, ordem e progresso abtrusa. Esmalha que és migalha abcedendo-se a luar. Esse foi o poema Abrenúncio, lido pela Nina Knudson. A poética da Maria do Carmo, fortemente metalinguística, homoerótica e cristã, é também fundamentada na mescla de inúmeros idiomas, inglês, francês, italiano, espanhol e latim. Até certo conhecimento do tupi-guarani fica evidente em seus poemas, por meio dos inúmeros neologismos. É uma poesia múltipla e instigante, e a Silvana Guimarães não foi a primeira a querer reunir toda a multiplicidade da poesia da Maria do Carmo. Aquele Word que ela organizou em 2017 e esperançosa enviou por e-mail para a poeta ter uma noção do tamanho da sua obra, nunca foi respondido. Até porque, àquela altura, a Maria do Carmo já se dizia ex-poeta. Quando ainda se dizia poeta, no início dos anos 2000, outra pessoa já havia tentado reunir a sua obra e publicá-la. Sebastião Nunes, o poeta, que também se diz ex-poeta, ele tentou várias vezes, ela aparecia e sumia. Então, o povo ficou conhecendo Carminha pelo suplemento literário de Minas Gerais, que era onde ela aparecia. Ela apareceu durante anos. Parece que ela só confiava no suplemento. Mas ela dizia que aquilo não acrescentava muito na vida dela. Eu não sei se é insegurança, perfeccionismo demais, que é a desculpa, né? Para quem não tem coragem de se mostrar, falar, eu sou perfeccionista. Um belo dia chega para mim um envelope com o livro da Carminha, os originais, chamado Cave Carmen, que depois virou um dos livros. Ela fala, Fabrício, vou querer publicar esse livro e tal. E aí ela falou, mas eu quero que quem edita seja o Sebastião Nunes, porque no suplemento literário, a maioria dos poemas da Carminha foram programados visualmente pelo Sebastião. E aí eu procurei o Tião, porque estava tudo certo, ele ia começar a editar. Eu falei com ela que o livro ia para a gráfica, aí ela falou, não. Ligações perigosas na poesia brasileira, parte 1. O telefone não é sem fio. A Silvana começa a conversar com a Maria do Carmo em 1998. Em 99, fornece o número da poeta para o Fabrício, que queria entrevistá-la para o Suplemento Literário de Minas Gerais. Em 2000, o poeta Sebastião Nunes tenta publicá-la intermediado pelo Fabrício. Mas quando o livro já está indo para a gráfica, a Carminha desiste. O Fabrício e a Carminha perdem o contato logo depois. Em 2009, a poeta desaparece e para de escrever poesia. A gente perguntou aos entrevistados qual a razão para a Carminha ter parado de escrever e ter passado a se definir como ex-poeta. Cada um deles tem uma suspeita. Mas todos indicam que teria sido por uma situação íntima dolorosa. Isso é tudo que a gente pode dizer sem cair na especulação, coisa que a gente não deseja e que a Carminha não merece. E aí, depois dessa situação íntima dolorosa, ela, que permanecia inédita em livro, decidiu trocar a poesia pela religião. Com 70 anos na época, Maria do Carmo já estava aposentada e morava em Niterói, no Rio de Janeiro. Passava as tardes em casa, rezando na companhia de padres e outros amigos religiosos. Orgulhosamente Carola. Ela não achava que a poesia dela fosse acrescentar alguma coisa. E a poesia não tinha dado a ela respostas que ela procurava, que, segundo ela tinha encontrado no ofício religioso. Carminha foi educada num ambiente muito católico,
muito severo, entendeu? A mãe era muito rígida com essas coisas. Carminha começou a conhecer um pouco da vida, ela já tinha quase 30 anos de idade. Algumas vezes que eu liguei, a moça falava assim, ela não pode atender porque ela está com os padres. Porque ela passava a tarde quase toda com os padres que iam lá rezar, benzer, sabe? Ligações perigosas na poesia brasileira, parte 2. Depois do rompimento com a poesia, do sumiço do mapa e da imersão no mundo religioso, a poeta reaparece em 2010. A Silvana e a Maria do Carmo retomam a amizade. De 2010 até 2017, foram muitas conversas, mas também não foram poucas as vezes em que a Carminha bateu o telefone na cara da Silvana. E é nesse mesmo ano, 2017, como eu já disse, que a Silvana organiza o primeiro arquivo com a obra da Carminha. No ano seguinte, o Fabrício e a Carminha voltam a conversar por telefone. Ele a procura para enviar um livro de presente. Também poeta, o Fabrício tinha publicado um livro chamado A Máquina de Existir, e nele havia um poema dedicado a Carminha. Eles também retomam a amizade. Em meio a tantas conversas e amizades consolidadas pelo telefone, é preciso mencionar um detalhe. O Fabrício, a Silvana e a Carminha nunca se encontraram pessoalmente. Até que, em 2020, eu fui cutucada pelo Guilherme Gontijo Flores, o poeta, tradutor também. Ele e Ricardo Domenech, o poeta, tradutor também, os dois descobriram a poesia da Maria do Carmo em alguns sites, por exemplo, da Tina Germina. Ele veio conversar, eu expliquei a situação para ela, falei, mas eu vou ligar amanhã, que eu tenho que me imbuir de muita coragem. A Silvana tinha motivos de sobra para manter um pé atrás com esse telefonema. Estava mais do que claro que dificilmente a amiga embarcaria em um convite editorial. Àquela altura, ela já havia desistido de publicar um livro às vésperas de entrar em gráfica, além de se auto-intitular uma ex-poeta, como a gente já mencionou. Quando eu liguei, ela falou, que bom que você me ligou, eu estava com muita saudade de você, eu já assustei. Começamos a conversar como se, durante esses anos todos, ela nunca tivesse brigado comigo. Então eu falei, olha, eu continuo insistindo, você precisa publicar a sua poesia, se não for para o seu bem, para o bem da literatura brasileira. Eu acho isso importantíssimo. Você acha mesmo? Cognominácio. Carmenta, mãe mulher. Temes de Costa. Da Arcádia, profetiza. Seus oráculos, Carmen Cármenes, em versos, ao que consta. Tinha um altar em Roma, à porta carmental, no 8º quarteirão da cidade papal. É deusa tutelar de infantes, presidia aos nascimentos, rendiam-lhe as gestantes culto particular. Antes, durante, Plutarco a fez mulher, não mãe, de Evandro. Este verbete em mim não diz, não sabe a que é. Se a Carmen de Bizet, cigana e flor do mal, ou se a Carmim de Magento, carminativo ou não. Carmeando Carmo e Carma. Carmelina, Carmesim, Carmona, Carmanhola, não mais Carmel, o monte, donde desci descalça, Carmelita e Carmense, da mata à Paraíba, fundeando outra Carmópolis, aquém e além do mapa, a perder pé de mins. Evoluções, revoltas, desenredos, presídios, tudo cabendo em não e em si, senão comigo, da lenda ao canto-chão. Entradas e bandeiras, mulher, fatal ou não, ainda mulher, rendeira, predestinada a sós, grande diminutiva, pergaminho fetal,
daqui a 2000 anos e um quando aos 63, se ainda viva estiver, sozinha, perguntarem de mim, direi de não, Carminha. Bonito, meu Deus. Foi o convencimento da Silvana, né, de valorizar a importância dela. Ela conversou muito com a minha tia, da importância que ela não poderia deixar de escrever, publicar os poemas dela, né, ressaltou a importância dela, no tempo dela. Então, eu acho que a Silvana ela foi fundamental nisso. Finalmente, em dezembro de 2024, a Martelo Casa Editorial colocou em circulação os 3 volumes da antologia da Maria do Carmo Ferreira. O primeiro se chama Cave Carmen, o segundo Coram Populo e o terceiro Quantum Satis. Cada volume tem, em média, 75 poemas. Também é possível comprar a caixa que contém os 3 livros, sua produção de 1966 até 2009. As edições contêm apresentação e pós-fácios dos organizadores Silvana Guimarães e Fabrício Marques. As quartas capas são assinadas pelo jornalista Ronaldo Werneck, pelo poeta, artista gráfico e tipógrafo Guilherme Mansur e por Décio Pinhatari. As ilustrações e os grafismos são de Caio Borges e a coordenação editorial é do Miguel Jubé. Um ano depois de chegarem às livrarias pela primeira vez, os livros da Maria do Carmo se popularizaram no boca a boca de quem escreve e lê poesia. Foram indicados a alguns dos mais importantes prêmios da literatura lusófona e já estão indo para a 3ª reimpressão. Foi um processo longo, durou 4 anos. Foi um pouco cansativo, porque nós tivemos que fazer tudo com muito cuidado. Mas ela nunca cobrou o livro. Eu ia lá e falava com ela, nossa, escreveu essa palavra tal, e fica muito esquisito, podemos trocar por tal, por que vocês querem trocar? A palavra é minha, não é sua. Mas não tira essa vírgula. Leia aí para mim. Aí eu lia, mas você tem que falar onde tem ponto e onde tem vírgula. Eu mandei para ela um calhamaço que ela me pediu, que ela queria ler os poemas um pouco mais. Ô, gente, deu 4 dedos de altura de papel. Foi assim que ela leu a poesia dela. E conferiu, entendeu? Eu já mencionei nesse episódio, mas acho que vale ressaltar aqui. A Silvana e o Fabrício organizaram toda a edição sem nunca terem encontrado a Carminha. Então, quando a Silvana diz eu ia lá e falava com ela, não é de forma literal. Toda a conversa foi à distância e seguindo esse método muito peculiar. As alterações eram ditadas pela poeta pelo telefone. Tem poemas da Carminha que ela tem muitos neologismos, né? Muita mistura, assim, muita experimentação, muitas referências, que às vezes a Silvana ligava para ela e ela, impressionante que a Carminha lembra de todos os poemas, sabe? Ela sabia assim, qual que era o verso, alguns ela falava de cor, ela tinha essa memória impressionante, fotográfica, né? E vamos dizer, linguística, né? E poética dos poemas. Então ela sabia o lugar de cada palavra, a ordem dos versos. Eu queria saber como eles definiram a ordem dos poemas, quais fariam parte do livro 1, ou do 2, ou do 3. Por exemplo, um veio muito forte da poesia da Maria do Carmo é o memorialístico. Então ela fala muito, né, de Cataguases, fala da família, da mãe, né, do pai. Então, mas eu achei que se eu colocasse tudo isso num livro só, podia ficar um pouco, assim, né, pedregoso, né, assim, meio... Aí eu dividi um pouco, assim, uma parte da memória no livro 1 e uma parte num dos outros 2 livros, assim. Ela tem o trabalho da linguagem, assim, essa herança, esse diálogo mais forte com os concretos, e já está no início do livro 2, né, que é o Coram Populo. Então, é ali que está o meretrilho. No livro 3, que ele tem a parte dos poemas religiosos e os poemas mais coloquiais, que são da Carminha, né, mas são mais diferentes. Assim, eu acho que era importante ter esse livro. A gente conversou muito, foi um consenso. O editor também participava, sabe, o Miguel Jubelli. Foi bem franco, foi bem aberto, todo mundo dava sugestão, mostrar todos esses caminhos, né, que a poesia da Maria do Carmo apresenta. Mas o que eu acho que tem em todos eles é essa experimentação, né, com a linguagem, assim, esse rigor,
que aí talvez venha até um pouco da Celina, sabe? Quando você vê alguns formalismos. A poeta Celina Ferreira, mãe do Rogério, é 10 anos mais velha que a irmã Carminha. Também nascida em Cataguases, ela se mudou para o Rio nos anos 50 e começou a trabalhar como redatora de programas litero-musicais na Rádio MEC, nos quais também chegou a atuar como locutora. Ela publicou seu primeiro livro, Poesia de Ninguém, em 1954. Na sequência, publicou Nave Incorpórea, de 55, e Poesia Cúmplice, de 59. Sua obra foi publicada em 1966 pela Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, incluindo o então inédito Rio do Sono. Celina ganhou dezenas de prêmios por sua produção e foi uma poeta intelectual muito relevante entre os anos 50 e 90. Dos anos 2000 em diante, sua obra ficou praticamente esquecida. Até que a Garopa reeditou o Rio do Sono em 2024. E agora as novas gerações podem redescobrir a obra da poeta. Amiga de Murilo Rubião, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Clarice Lispector e Cecília Meirelles, foi Celina quem não só apresentou a irmã caçula às altas rodas da literatura brasileira, como a iniciou na poesia e, por fim, a convidou para trabalhar com ela na Rádio MEC. Por isso, Maria do Carmo, aos 17 anos, já estudante de letras da FMG, começou a se corresponder com Drummond. As cartas foram perdidas, mas a relação dos dois é reencenada no poema Telecarlos, que está no segundo volume da sua obra. Por isso também, Maria do Carmo, aos 27 anos e apresentada por Murilo Rubião, conheceu Décio Pinhatari e Os Concretos, e, em consequência, foi publicada na revista Invenção. Ao completar 40, num dia de São Tomé, véspera de São Nunca, de porre de coragem e algum fogo nas ventas, telefonei para você. Você me disse, aguenta. Aguentei como pude desde os meus 17 com suas cartas na mesa e um papel de bombom, Colombo adolescente, nos porões da gaveta. Eu tinha a língua presa e você gaguejava anedotas concretas. Antenas de pestanas, ou era Pentecostes, acendiam 1000 velas na sua reda Colombo. Quem me viu, quem me crê, comi gatos por lebres, exilada do vale, e haja ainda uvas verdes nestes 47. De quem ouvirei? Aguenta que o tempo ainda é de fezes, alucinações, maus poemas. Te passo o encefalograma? Maria do Carmo, já mais velha, funcionária da Rádio MEC, acabou morando no Leme e foi vizinha de Clarice Lispector. A aposentadoria dela veio da Rádio MEC, onde ela conheceu Ana Cristina César, Cecília Meirelles, Clarice Lispector. Inclusive, tem uma coisa muito curiosa. Ela estava na casa de Clarice Lispector, tomando um café. E a Clarice tinha um cachorro que, naquele dia, resolveu avançar na Carminha, mordeu a boca da Carminha e partiu o lábio. Assim, foi de lado, sabe? Isso exigiu cirurgia plástica, internação. Ela quase ficou com o rosto desfigurado. Mas um médico conseguiu deixá-la perfeita. Houve isso. O cachorro da Clarice quase destruiu a cara dela. O acervo da Maria do Carmo, que inclui a sua biblioteca completa e as cópias dos programas que ela escreveu e produziu para a Rádio MEC, foi doado para a Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. A doação aconteceu por intermédio da pesquisadora Monalisa Medrado, doutoranda do Departamento de Letras, e hoje o acervo está sob os cuidados da professora Diana Junques. No mês em que este episódio vai ao ar, completará 1 ano que os livros de Carminha foram publicados. Mas as boas notícias não param de chegar. O Rogério acompanha tudo com a tia. As reimpressões, as matérias, os artigos acadêmicos e os prêmios, claro. A Academia Mineira de Letras, a indicação ao Jabuti, a indicação ao Oceanos. E é só o começo. Ela passou por um momento que ela estava assim meio ausente, sabe? Ela falou, não, que bom, que lindo, que não sei o que e tal, mas não demonstrou assim uma satisfação excepcional. Ultimamente, eu não sei porquê, mas parece que deu uma acendidazinha na memória dela, e aí ela me pediu, traz o meu livro que eu quero ler o meu livro. Então ela está agora mais assim,
satisfeita de ter os livros dela. E dela ter isso em vida, sabe? Dela poder desfrutar disso, mesmo doente, mas ela vê que foi uma boa ideia se publicar os livros, né? E dela ter a certeza que os leitores, né? Ela tem leitores e eles gostam dela. Eu falo várias vezes com ela: olha, tia, lembra que a senhora ganhou um prêmio de melhor livro do ano pela Academia Mineira de Letras? Ela tinha que ter publicado esses livros há mais tempo, sabe? Para ela poder usufruir desse reconhecimento, sabe? Com mais prazer, né? Mas, pelo menos, ficaram os livros para as pessoas conhecerem ela. A única coisa que ela não esquece é a poesia, gente. Se eu recitar um poema para ela, ela fala assim, mas ali tem uma vírgula, né? Ali tem 2 pontos, não tem? Dois poetas. A experiência da poesia é hors-concurso. Do putativo poema ao pós-diadema, gravita o sangue insano, assula o pulso. Vou ao discípulo de Emaús, aterro no poema sujo, meto o dedo no cujo, espirra a luz. Sou-me obesa, assou-me, o muco que acumulo é meu túmulo. Ó, o mundo imundo como um livro de sebo, mancebo, homo sapiens sapor. Navegar na poesia, reduzir, redundar, em Ferreira Goulart, as nuvens, nuvem. Murilo Mendes, manda o luar, luar. Muito bonito. A gente volta já. Gente, essa história incrível da Carminha, esse monumento de poesia e essa poeta reclusa, tudo isso fez vocês pensarem em que livro para indicar? Eu vou indicar 2 livros de 2 poetas brasileiros, o Murilo Mendes e a Hilda Hilst, que saíram agora pela Companhia das Letras. Um é a poesia completa do Murilo Mendes, um dos meus poetas favoritos da vida, saiu pela Companhia, se não me engano, no mês passado. E outro é um livro de prosa da Hilda Hilst, que chama Trilogia Obscena, que também saiu esse mês pela Companhia das Letras, e eu gosto muito dos 2, da poesia da Hilda, gosto da prosa da Hilda e gosto muito, muito do Murilo Mendes, então fica a dica aí para vocês lerem esses 2 poetas. E você, Wagner? Ouvindo a história da Carminha, eu lembro, aliás, saiu recentemente o Dendori, do poeta conterrâneo dela, mineiro também, o Ricardo Aleixo. E esse livro ele vai explorar essa questão da criação do poema, né, de como é concebido. Achei muito interessante uma certa conectividade entre os 2. Você falou editora, né? Círculo. Círculo de Poemas saiu esse ano, bem recente. É desse mês, inclusive. Inclusive a água de Minas, que água, né? Quanto poeta bom, né? É. Bom, eu vou indicar o livro de uma poeta reclusa e xodó da megafauna, absolutamente xodó, todo mundo tem paixão por ela na megafauna, que é a Adília Lopes. Eu vou indicar o Dobra, que é a poesia reunida da Adília. A Adília foi uma poeta portuguesa que morreu no fim do ano passado, para lamento nosso, e ela fez essa escolha por ficar na dela, na casinha dela, e todo mundo, como é uma grande poeta, seus fãs queriam muito encontrá-la e ouvi-la, mas ela preferia a reclusão. Então, a história da Carminha e a história da Adília, de alguma maneira, conversam, apesar das trajetórias diferentes. O Dobra saiu pela Círio e Alvim no ano passado, né? 2024. 2024 e já está esgotado. Pois é, tem que reimprimir, então. É isso, gente? É isso. Vamos pro Sabe Aquele Livro? Quem já trabalhou como livreiro sabe que uma das atribuições do cargo é decifrar enigmas. Então, para treinar aqui a habilidade da adivinhação, a gente criou o quadro Sabe Aquele Livro? Nessa temporada, convidamos livreiros de outras livrarias para desafiarem os livreiros da megafauna. Foi um jeito de trazer mais livrarias para o nosso podcast
e assim ir conhecendo um pouco mais sobre os livreiros e livrarias de todo o país. Hoje, quem vai desafiar nossos livreiros é a Juju, da Livraria Baleia de Porto Alegre. Ela vai descrever um livro sem revelar o título e a autoria. E a Flávia e o Wagner vão tentar adivinhar que livro é. Vocês estão prontos? Podemos soltar o áudio ou não? Pode sim, tô melhor que o Santos. Oi, aqui é a Juju da Livraria Baleia, que fica no Centro Histórico de Porto Alegre. E o desafio é sobre um livro bem pequeno, que antes tinha uma capa toda preta, durinha, e que agora tem uma capa que é uma pintura meio verde, meio marrom, e que abre com um conto em que duas pessoas bem pequenas também apanham muito numa confeitaria. As até miniaturas da Andréa Del Fuego. Uma gosma, que depois a briga é varrida para um canto, só porque elas demoraram muito tempo para escolher um docinho no balcão. Eita! Esse eu acertaria. Eita! Eu pensei em tantos livros. Se não que chama Gosma Rosa. Não, mas tem uma informação importante. Tem uma informação importante que vocês precisam reter na descrição dela. Antes, né, ela descreve essa capa marrom, parará, da nova edição. Mas antes era uma capa preta durinha. Capa preta. Capa preta durinha. Não consigo lembrar. Nem a de antes, nem de agora. Nossa, eu tinha certeza que você ia acertar essa, Flávia. Não me decepciona. Porra, desculpa, Rita. Tô parecendo o Palmeiras na altitude. O que mais que eu posso... Eu vou dar uma dica, tá? A primeira edição... Quer dizer, agora eu posso estar falando bobagem, não, mas é isso mesmo. A primeira edição saiu pela Kozak Naif. Tentando lembrar todos os livros da Kozak. Capa durinha preta. A história das criaturinhas lá pedindo... Não? Não consigo lembrar. Talvez eu não tenha lido. Bom, vamos ouvir a revelação. Revelando o livro é Os Anões, da Verônica Stiger. A capa toda preta era da Kozak Naif. E no ano passado ele saiu pela Farid Silva, que é selo da editora Alta Books. E eu escolhi esse porque é muito bom, como nesse conto que abre o livro e outros contos da Verônica, ela cria essas cenas que são horrorosas, cheias de violência, mas muito engraçadas de ler. Eu adoro esse livro. Eu acho que eu nunca li, Verônica. Mas você lembra como era? Era um livro pequenininho, capa dura. Um livro eu lembrei agora, curtinho, quando falou Verônica, mas eu nunca li Verônica. A Livraria Baleia fica na Rua dos Andradas, 351, no Centro Histórico de Porto Alegre. Se você é de Porto Alegre ou está de passagem por lá, não deixe de fazer uma visita à Livraria Baleia. O Livros no Centro fica por aqui. Lembrou de alguma história sobre livros que possa render um bom episódio? Você pode mandar sugestões pelo @livrariamegafauna no Instagram ou pelo e-mail podcast@livrariamegafauna.com.br. A gente queria agradecer ao Fabrício Marques, ao Miguel Gilbé, ao Rogério Ferreira Cardoso e à Silvana Guimarães. E também ao pessoal da Livraria Baleia, em especial a Nani Rios e a Juju, que participou do quadro Sabe Aquele Livro? O podcast Livros no Centro é realizado pela Livraria Megafauna e pela Associação Livros no Centro. Eu sou a Irene de Holanda, diretora da Megafauna, e dirijo esse podcast junto com a Fernanda Diamante. A Rita Palmeira cuida da pesquisa e da edição de roteiros. Ela é também quem narra as histórias que contamos aqui. A Bruna Beber é roteirista desse episódio, e a temporada também tem roteiros do Bruno Santos e da Paula Saqueta. A edição de episódios é da Bárbara Falcão. Quem apresenta o Livros no Centro junto com a Rita é a Flávia Santos, livreira e coordenadora das nossas lojas. O Maurício Gonzaga, a Paula Medeiros, a Patrícia Flores e o Wagner Raimundo, livreiros da Megafauna, se revezam na apresentação e na conversa do segundo bloco do podcast. Eles e a Flávia Santos também colaboram com a curadoria dos livros citados nos episódios. A Nina Knudson, coordenadora de eventos da Megafauna, lê os trechos de livros citados nos episódios. A pesquisa e a produção do podcast são da Sheila Miranda. A trilha sonora original é do João Camareiro. O desenho de som, a montagem e a finalização são do Vitor Oliveira. E as músicas complementares são do Vitor Oliveira e do Blue Dot.
Os poemas lidos por Maria do Carmo Ferreira foram gravados e gentilmente cedidos por Rogério Ferreira. Quem faz a direção de locução é a Mica Lins. A Fernanda Fischer é responsável pela identidade visual. A ilustração é da Veridiane Scarpelli. A Leana Ferreira e o Melvin Brito fazem a comunicação do projeto e o André Stefanini faz a diagramação. O Ricardo Terto cuida da distribuição em todas as plataformas. A transcrição de áudio desse episódio é da Thaís Regina, a checagem da Karime Elmore. A criação do podcast Livros no Centro é da Laura Capellucci-Nick. Esse episódio foi gravado no estúdio Baticum, em São Paulo. Os livros que citamos estão na descrição do episódio. Os que estão em catálogo você encontra na Megafauna e no site da livraria. Defenda o livro, frequente livrarias independentes. Dessa forma, você descobre boas leituras e ainda fortalece a bibliodiversidade. Ficamos por aqui e te esperamos no próximo episódio.